até da literatura, se colocar mundial aí, bem marcante mesmo a história de Mefibosete, o neto de Saul, filho de Jonatas. Bem conhecido. E aqui mais um privilégio que nós temos de ver a glória do Salvador e do Evangelho aqui nesse texto, que é até bem óbvio, bem claro. Vamos aqui extrair algumas coisas da verdade do nosso Jesus Cristo e das boas novas. Diz assim a palavra do nosso Deus, Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, todo o capítulo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, comeu como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, acorda os nossos sentimentos. Desperta, Senhor Deus, as nossas afeições, nossas emoções, através do nosso intelecto, a fim de podermos enxergar a grandeza do Teu amor para conosco. Como mesmo diz a Tua palavra, nós Te amamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. E isso com um amor eterno. Um amor eterno, o Senhor nos amou. Por benignidade, o Senhor nos atraiu. E que essa verdade fique bem clara hoje à noite, que saiamos daqui regozijantes e emocionalmente ligados a Ti, por causa desse grande amor, infinito amor, que o Senhor demonstrou a nós através do Teu Filho. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém. O título desse sermão é Amor Pactual. O que seria de nós, hein? O que seríamos de nós se nós não tivéssemos amor? Já pensou? Sinônimo de felicidade. O mundo aí fora procura desesperadamente por amor. E até a ideia de inconcebível é imaginarmos vivermos sem esse amor, um amor para toda a vida. E é exatamente o que esse texto vai tratar sobre o amor. O texto todo enfatiza a questão
da palavra bondade. Se você olhar para o seu texto, você vê isso no versículo 1, você vê isso no versículo 3 e você vê isso no versículo 7, a palavra bondade. Mas essa é uma palavrinha até difícil de ser traduzida do hebraico para o português, porque ela tem um sentido muito carregado. É como se traduzisse saudade para outra língua. A ideia aí não é apenas bondade, não é apenas graça, mas tudo está embutido aí com respeito ao amor, poderia ser até traduzido como amor pactual, é exatamente isso. É o amor pactual que Deus tem para com o seu povo. E esse é o tema de toda a passagem. O amor especial, o amor da aliança que Deus demonstra para com o seu povo. E aqui nós vamos entender mais sobre este assunto. Como é que esse amor é revelado? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver também como é que esse amor é recebido. E depois a motivação para demonstrar esse amor. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto. Qual é a revelação desse amor pactual? Veja os versículos de 1 a 4. Mas antes de vermos esses versículos, o capítulo 8 demonstra o apogeu do reinado de Davi. Davi vence aí os inimigos dele, pega um território que vai do norte até o sul, é dito aí no capítulo 8. E aí a partir do versículo 15 do capítulo 8, é dito que Davi reinava aí com justiça e com equidade. Ele julgava e fazia justiça, como diz aí no versículo 15. E aqui você chega no momento de transição na narrativa aí de 2 Samuel, onde chega no ápice da carreira de Davi, mas depois do capítulo 9 começa o declínio, com o capítulo 11, com a traição dele com Batseba, o assassinato do seu grande amigo Urias, e aí você só vai ver desgraça após de graça na vida de Davi, com sua família, até o final de 2 Samuel. E é nessa transição, o capítulo 9, ele é dividido para mostrar esse amor pactual em 3 diálogos. A narrativa se demonstra e mostra o sentido da passagem através do diálogo, é um artifício da narrativa. Você vê isso no versículo de 1 a 4, é um diálogo entre Davi e Ziba. Versículo de 5 a 8 é o diálogo entre Davi e Mefibosete, é o outro personagem principal, junto com Davi da passagem. E depois volta o diálogo entre Davi e Ziba, dos versículos de 9 ao versículo 13. Então é bem definido aí para você, diálogo entre Ziba e Davi, Mefibosete e Davi de volta, Davi e Ziba. E a primeira coisa que eu quero que você perceba sobre esse amor pactual, a partir do versículo 1, é que Davi diz aí no versículo 1, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de amor pactual para com ele. E isso é de novo feito, porque depois vão atrás de Ziba, que era um servo da casa de Saul, ele é chamado até a presença do rei. E aí Davi de novo no versículo 3 pergunta, há alguém aí para eu mostrar a bondade? Aí ele refere-se, que bondade é essa? Que amor é esse pactual? É o mesmo amor de Deus para com alguém da casa de Saul. E a primeira coisa que eu quero que você perceba sobre esse amor pactual é que é um amor que tem atitude. Não é um amor que fica parado. Não é um amor que fica quieto esperando. Ele vai atrás. É exatamente o que Davi faz aqui. Ele tem iniciativa. Não é um amor parado, esperando, passivo, não. Ele vai, meu amigo, atrás daquele que tem que receber este amor. É exatamente o que Davi faz. Aí nos versículos de 1 a 4. Mas não apenas isso. Nesse primeiro ponto, veja também que é um amor pactual que ama o inimigo. Porque se você olhar para o versículo 4, eu estava estudando isso, e aí Davi pergunta, onde está esse Mefibosete, filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés? Aí Ziba responde, está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. O narrador bíblico, ele nunca fala as coisas por acaso, e principalmente quando ele repete algo. É para você levantar as suas orelhas e ficar muito atento. Por que ele está repetindo? Se você olhar para o versículo 5, a mesma informação, onde está Mefibosete, é dita. Mandou o rei Davi trazê-lo, nem precisava disso para dizer, manda trazer, acabou-se. Mas, mais uma vez é dito, onde é que estava Mefibosete? Em Lodebar, que até o significado é em canto nenhum, uma coisa que não é nada, coisa nenhuma, é a interpretação literal. E da casa de Maqui, filho de Amiel. Quando eu vi isso, eu fiquei, rapaz, tem alguma coisa aqui por detrás. Não é à toa que ele está citando esse homem aqui, tal de Maqui, filho de Amiel. Quem é esse Maqui?
Aí os comentaristas nunca me responderam, eu mesmo que estive atrás, corri atrás do negócio. E até fácil, basta uma concordância, você vê o nomezinho, faz um estudo rápido, você descobre rapidinho. E atrás disso tem um tesouro maravilhoso. E aí você vai entender algumas coisas aí sobre o amor pactual. Veja quem é esse Maquir. Deixa eu lhe dizer quem é ele logo. Maquir, nada mais, nada menos, é o irmão de Batseba. Veja, ele é filho de quem? De Amiel. Esse Amiel aí, veja quem ele é. Ele, vai lá para o versículo 3 do capítulo 11 de 2 Samuel, por favor. Vamos trabalhar um pouquinho aí para você entender quem é. Davi mandou perguntar quem era essa Batseba. Aquela mulher que estava tomando banho, né? Disseram-lhe, é Batseba, versículo 3 do capítulo 11. Filha de Eliã. Mas Eliã não é Amiel. Tem alguma coisa estranha aí. Bom, vai lá para 1 Crônicas, por favor. Lá na frente um pouquinho. 1 Crônicas, capítulo 3. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 3. Veja o versículo 5, rapidinho. Não desmarque, 2 Samuel 9, depois volte para lá. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5. Olha a informação aí. Estes nasceram em Jerusalém, os filhos de Davi em Jerusalém. Simeia, Zobabe, Natã e Salomão, e estes quatro lhe nasceram de Batseba, filha de quem? Amiel. Veja que é o mesmo indivíduo. Esse Amiel é o mesmo Eliã. E é o Amiel, filho, pai de Maquir. Então Batseba é irmã de Maquir, onde está Mefibosete, onde Davi manda chamar. Mas o que é mais interessante ainda, pessoal, quem é esse Eliã? Quem é esse Amiel, que é a mesma pessoa? Antigamente, exatamente, às vezes tinham dois nomes mesmo. Quem é esse? Vai lá para 2 Samuel, capítulo de número 23, lá para o final. Aí você vê como o narrador ele lida muito bem. É importante você ler o livro todo para encaixar o contexto das coisas que estão acontecendo na narrativa. E o que vai ser descrito aqui no capítulo 23 são os valentes de Davi. E aí veja o versículo 34. Veja quem são dos valentes de Davi. Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita. Eliã, filho de Aitofel Gilonita. Veja quem é Eliã. Eliã é um dos grandes valentes de Davi. E que é pai de Batseba. Mas o que é mais interessante ainda, veja quem era o companheiro dele nas guerras de Eliã. Quem era amigo dele nas batalhas. Que salvou a vida de Davi, que deu a vida por Davi muitas vezes naquele deserto. Veja quem era. Versículo número 39, como é que ele termina? Urias, Eteu, ao todo 37 valentes. Veja, era o genro dele. Eliã, o pai de Batseba, é um dos valentes de Davi, que ao mesmo tempo tem o seu genro como companheiro e também amigo de Davi. E mais impressionante ainda, veja quem é o avô de Eliã, o avô de Batseba, pai de Eliã. Aitofel, que era o conselheiro de Davi nas batalhas. Era o conselheiro do reino. Então o que está acontecendo aqui, de propósito, e você tem que fazer isso, é que o capítulo 9 tem que ser contrastado com o capítulo 11. O que você tem aqui é um amor que tem iniciativa, é um amor que ama o inimigo, porque você vê exatamente isso. Mefibosete é filho de Saul, filho de Jonatas e neto de Saul. E naquela época, meu amigo, quando passava-se de uma dinastia para outra, o rei que assumia acabava de vez com todos os descendentes do rei passado. Era comum isso, ninguém deixava nenhum rastro de sangue da dinastia passada. Era loucura. Tanto é que quando Mefibosete se aproxima de Davi, pode ter certeza, agora é o meu fim. O rei chamou, agora que eu estou lascado mesmo, acabou-se. Morri. Vai se tremendo todinho, e Davi diz, não temas. Hoje não é o seu dia de você ir embora. E ele demonstra aí amor ao inimigo, em contraste com o capítulo 11, em que ao invés de Davi mostrar amor ao inimigo, mostra um amor consumista.
que na verdade odeia o inimigo. É um amor que diz, eu quero demonstrar todos os meus sentimentos, os meus desejos, mas na verdade é um amor cheio de ódio. E que mostra ódio para seus amigos íntimos que defendiam ele, eram os grandes valentes dele. Eliã e Urias, ele matou nada mais que o genro do amigo dele. E traiu com a filha dele. Exatamente o que nós temos hoje em dia. É um amor altamente consumista. Diferente do amor pactual, que ama o inimigo. Apesar de quem ele é, apesar dos problemas, apesar de todas as dificuldades, sendo meu inimigo, eu o amo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia o amor é como você escolhe um supermercado em detrimento do outro. Ou muda de supermercado. Por que você escolhe o Extra e não o Carrefour? Ah, meu amigo, porque mudou de preço. Ali tem uns preços melhores, não aguento mais, não quero mais, é muito caro, vou para outro. É simplesmente interesse do que pode receber em troca. Quando o amor pactual mostra iniciativa, atitude, e o amor pactual mostra amor ao inimigo. Mas não apenas isso, irmãos. Ele não apenas mostra atitude, ama o inimigo, um amor também pactual é extravagante, é o amor pródigo. Veja os versículos, a partir do versículo 6, 7 e 11. Porque aí vem Mefibosete, se inclina, prostra o rosto, Davi pergunta, Mefibosete, ele diz, eis-me aqui, teu servo. Aí no versículo 7, Davi nos mostra aqui o quanto esse amor é extravagante. Ele diz, não temas, você vai ter comigo é paz. Era para ter realmente guerra aqui, era para acabar com você, era para arrasar com você. Mas o que eu vou trazer aqui, não precisa de ter medo nenhum. É paz. A outra coisa que ele promete também, não apenas paz, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e restituirei todas as terras. Riqueza, paz, propriedades e riqueza. E terceiro, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Privilégio. O amor pactual mostra sua extravagância, dando paz ao inimigo, dando propriedades. Todas as terras do teu avô vão ser tuas. E privilégio. É tanto privilégio que você vai morar na minha casa, vai comer na minha mesa, vai ficar no meu palácio. Essa bondade e amor pactual vai além do normal, pessoal. Porque aqui o que Davi havia tratado e prometido para Jonatas foi simplesmente não matar os descendentes dele, os filhos de Jonatas. Mas aqui ele vai além do que prometeu, vai além do acordado, vai além do pacto que Davi fez com Jonatas. Eu não apenas vou deixar de matar você, fique tranquilo, Mefibosete, vai ter paz. Mas também tudo que aquilo que era da sua família vai ser seu, porque é meu, porque eu que sou o rei agora. Mas eu vou ceder isso para vocês, terras e mais terras vão ser dadas para você. E mais, você vai ser tratado não mais como um inimigo, é uma coisa linda aqui. Você vai ser adotado como meu filho. Você vai comer na minha mesa. E essa expressão, comer na minha mesa, aparece várias vezes. Veja o versículo número 10, aparece isso. Comerá pão sempre à minha mesa. Versículo número 11 aparece também. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Então ele passa de inimigo, e por causa desse amor pactual, com uma demonstração extravagante, pródiga, ele é tratado como um filho dentro de casa, de comer no mesmo pão na mesa do rei. Impressionante. O amor pactual que mostra atitude, o amor pactual que ama o inimigo, o amor pactual que é extravagante e pródigo. Mas também mostra que um amor pactual é vulnerável. Essa é a revelação do amor pactual. Altamente vulnerável. Se você quer amar alguém, não fique preso numa conchinha, se escondendo de todo mundo, não querendo que ninguém
lhe machuque ou lhe fira. Não, amor verdadeiro. Ele se torna vulnerável. É aí que você vê isso no versículo 12. Olha o versículo 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. É daí que eu tiro a questão de vulnerabilidade. Porque não apenas, você pode imaginar, mas ele era coxo. O que ele vai tomar o reino de Davi? Mas um dos grandes riscos era a descendência. Esse filho era um grande risco. Quem é louco para fazer isso? Isso é tão verdade que lá na frente nós vamos ver que isso era uma das grandes coisas que os inimigos de Davi utilizavam para amedrontá-lo. Olha, rapaz, ainda tem descendente aí da raiz de Davi, de Saul. Mas ele não queria nem saber. Esse menino pode ser ameaça lá no futuro. Mas o amor pactual me deixa ser vulnerável para demonstrar amor. Então veja, um amor que mostra atitude. É um amor que ama o inimigo. É um amor que é altamente extravagante. Não mede, não tem limites. É vulnerável. E por último, nesse ponto, a revelação desse amor pactual. Ele é transformador. Veja o versículo número 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ele termina com isso, ambos de coxo dos pés. Por que isso? Aí eu fiquei meditando e pensando, isso tem uma razão bem clara. Se você ler esses livros, você não pode ler só numa sessão, sabe, nas suas meditações. É um tipo de livro que você tem que ler de uma tacada só tudo. Porque você perde muito. O narrador é um gênio, ele traz coisas de trás, leva as coisas para frente, e você só vai entender se você tiver conexões que ele faz o tempo todo. E quando ele faz essa citação, não é à toa. Vai lá para o capítulo 5. Olha que coisa linda. O amor pactual é transformador. Veja o versículo 8 de 2 Samuel capítulo 5, versículo 8. Aqui é onde Davi conquista Jerusalém, a cidade dos jebuseus. E a gente sabe que os jebuseus ficam zombando da cara de Davi, que até os cegos e os coxos vão tirar eles de lá. Aí vê que é dito aí no versículo número 8. Davi naquele dia mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi, vamos ser bem forte aí, odeia. Por isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Que casa? No palácio. Não é interessante? Agora, veja a transformação disso. Agora, como Davi vai mostrar o amor pactual, aquilo que sua alma aborrecia, sua alma odiava, e que era característica dos seus inimigos, até ali nos jebuseus. Agora aqui, como Mefibosete, por conta do amor pactual, ele transforma o ódio em amor. E recebe aquele que era odioso dentro do seu próprio palácio e come na sua mesa. Ao invés de ira, é demonstrado amor. Veja a característica e a natureza do amor pactual. Ele tem atitude, ele ama o inimigo, ele é extravagante, ele é vulnerável. E ao mesmo tempo ele é transformador. Poderíamos ver mais coisas aqui, com certeza. Mas esse é o tipo de revelação pactual, desse amor pactual que nós vemos aqui nesse texto. Mas o texto tem muita coisa. Vimos só uma partezinha. Vamos agora voltar para ele de novo. A gente vai, começa e termina de novo. Agora o segundo ponto. Veja a recepção desse amor pactual. Veja a recepção dele. Volte lá para o capítulo número 9, por favor. Porque aqui, como eu falei no início, aqui essa verdade ela é dita com 3 diálogos. E quando você vai ouvir algum sermão, algum estudo nessa passagem, sempre o foco fica em Mefibosete. E esquece de um dos personagens principais aqui do texto. Muitas vezes ele fica escondido, as pessoas não dão tanta notoriedade para ele. Mas ele é crucial para fazer o contraste e que você entenda com respeito à recepção desse amor pactual. E o nome dele é Ziba. Todo mundo esquece, mas tem aí o Ziba. Por favor, não perca aí o Ziba. Nunca mais esqueça quando ler essa passagem. Lembre desse servo de Saul. O nome dele é Ziba. É um nome até bonito, ó. É bom para botar o nome de um filho de alguém aí. Ziba. Tá? Veja que coisa interessante. O autor faz de propósito. Existe um contraste aí entre Ziba
e Mefibosete. E a gente passa batido e nem presta atenção no coitado. Então presta atenção, ele não tem nada de coitado, o bicho é muito esperto. Veja Ziba e Mefibosete, vamos ver alguns contrastes aí na narrativa que é de propósito. Enquanto Mefibosete, que é neto de Saul, recebe o amor pactual, Ziba fica de fora. E você vê isso até na narrativa, tá certo? Você vê no início, é chamado, chama lá alguém do servo de Saul. O coitado vem, só faz indicar o Mefibosete. Quando você vai para o diálogo do versículo de 5 a 8, Ziba não está nem no mapa, onde é demonstrado aí a promessa do pacto e do amor pactual para com Mefibosete. E nos versículos de 9 ao versículo 13, a única coisa que Ziba vai fazer, minha amiga, é servir Mefibosete só. Ele fica fora, enquanto Mefibosete recebe todo o amor pactual. Segundo contraste, Mefibosete é coxo, Ziba não, ele é são. Terceiro contraste, Mefibosete tem um filho, que é Mica. Quantos filhos tem Ziba? Olha, isso é importantíssimo. O bicho é filho muito, menino. Estou chegando lá, estou no quinto ainda. Mas ele já tem aí 15 filhos, nada cultural. E 20 servos. Certo? Mas ele tem 15 filhos. E por último, Mefibosete é neto do inimigo e Ziba é servo do inimigo. Mas veja, não é apenas esse contraste, mas tem algo mais importante. Veja nos diálogos a reação de ambos com respeito à recepção do pacto e do amor pactual. Observe a reação dos dois quanto ao diálogo. Veja que quando Davi se aproxima de Ziba, versículo 2, ele pergunta, és tu Ziba? Ziba responde com apenas uma palavra no hebraico. Aqui tem 1, 2, 3, 4 palavras, mas no hebraico é só uma. Seria mais, bah! Quem és tu? Tu és Ziba? Bah! E só. Fala alguma coisa mais. Bah! A pessoa está sendo chamado para diante do rei. Ele que era servo do rei antigo e inimigo de Davi. Ele, tu és Ziba? Bah! Só. Enquanto que Mefibosete, o contraste, ele responde com o dobro de palavras. Veja aí no versículo de número 6. Disse-lhe Davi Mefibosete, ele diz, eis aqui teu servo, é duplo, é 2 palavras a mais, é o dobro do que Ziba falou. Agora o mais importante é quanto à atitude. Veja a atitude, o contraste. Mefibosete, ele se humilha, pessoal. Veja o versículo número 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou. Você imaginou uma pessoa coxa dos 2 pés? O quão doloroso isso é para fazer? Quão difícil é. Se você fazer isso é ruim para a gente que é normal. Imagina alguém coxo. Altamente difícil. Ele exatamente faz. Se inclina, mas não uma vez só. Mas no versículo 8 ele faz isso também. Então se inclinou e disse. 2 vezes Mefibosete se inclina. Com o rosto em terra. E o mais impressionante é o versículo 8. Veja que recepção e de que maneira ele reage. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Quem sou eu? Eu sou um cachorro velho morto, para você se preocupar comigo? Eu que sou de uma cidade que ninguém conhece, que até a tradução é coisa nenhuma, e você vem atrás de mim, um mero miserável dos pés coxos, aleijado, um cachorro morto, e você vem demonstrar esse amor para comigo. Enquanto que Ziba não fala nada, mas você vê pelas entrelinhas da narrativa que ele está roendo por dentro, ele está se matando por dentro, porque, meu amigo, um cara que tem, veja aí, Ziba era riquíssimo, ele tinha 15 filhos, que naquela época você tendo mais filho, meu amigo, era mais produção para produzir coisa para você, né? Plantar e colher, mais trabalho, mais força de trabalho, e tinha 20 servos. O cara era rico. E agora vai trabalhar para um coxo de uma cidade de Zé Ninguém, e mais, Davi disse que toda a família dele, de Ziba, vai trabalhar para Mefibosete. Veja o versículo número 12. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Meu amigo, eu estava vivendo bem demais, era coisa minha, eu estava produzindo. Agora eu vou trabalhar para um coxo velho, para um aleijado, para um Zé Ninguém, que o próprio avô morreu, que é inimigo do rei. Eu com os meus 15 filhos e 20 servos, agora vou servir esse deficiente. Ser servo dele, escravo dele. Eu fico até imaginando ele, que desgraçado. Eu vou planejar alguma coisa para acabar com esse miserável e pegar aquilo que é meu. Você está exagerando, está lendo o outro, não existe, está com essas imaginações celestiais do pastor Mark. Porque não está aqui. Né? Não, por isso que eu disse, o narrador é um gênio. Você não pode ficar só no texto, você tem que continuar lendo a narrativa, porque ela amarra a coisa de trás e amarra a coisa lá na frente. Porque se você continuar lendo, o que acontece é que Davi realmente está no trono, chega no seu ápice, mas o seu próprio filho Absalão, a gente sabe da história, usurpa e tira o trono de Davi. Davi tem que sair correndo às pressas, com medo do próprio filho, e nessa fuga, quando Davi está lá embaixo, sendo humilhado, sendo maltratado, sendo tratado como um cachorro pelo próprio filho, adivinha quem aparece? Adivinha quem aparece? Ziba, de novo. Veja lá, capítulo 16, olha aí. Capítulo 16. Então você não pode ficar só no texto, você tem que continuar. E aí veja que isso ajuda a interpretar o que está por detrás lá no capítulo 9, como é que ele recebe a ideia do amor pactual, altamente com inveja. Ao invés de ele ser que nem aquela mulher Cirofenícia que chegou com Jesus, lembra? Que Jesus disse, não, aqui eu só vou dar para os meus filhos de Israel. Ele disse, rapaz, você me trata que nem um cachorrinho que pega a comida que cai na mesa. Ziba não faz isso. Ziba quer saber disso. Ziba está preocupado consigo mesmo. E no momento de queda, de declínio, de desgraça do rei, vê o que ele faz aqui. Eu não vou dar para ler tudo, mas ele chega lá, meu amigo, com um banquete. Ele era rico. Ele faz que nem Abigail. De novo, esse texto aqui lembra Abigail. Abigail vai para ajudar Davi, trazendo sabedoria, que é o contraste. Ziba não vai para ajudar Davi, vem para tomar coisa de Davi. Vem aí com 200 pães, com um jumento, com cacho de passas, 100 frutos de verão e um odre. Aí Davi pergunta, o que é que pretendes com isso? Aí diz, é para ajudar, para vocês comerem, beberem, quando tiver com sede aí no deserto. Aí ele pergunta, onde é que está o teu senhor, que é Mefibosete, Ziba? Cadê? Aí é onde vem um golpe. Veja que o cara é altamente manipulador. Ele é onde dá a facada aí. Ele diz, esse que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Veja, por isso que eu falei era questão de vulnerabilidade. Porque era um risco mesmo, até que é o que Ziba utiliza. E aí o que é que Davi faz nesse momento? Dá tudo o que era de Mefibosete, todas as terras de Saul é dada para quem? Para Ziba. Aí sim, como um bom político, ele se inclina aí no versículo 4. Então o cabo, meu amigo, por detrás, orquestrou tudo. Ele não estava descendo bem aquilo que ele estava fazendo com Mefibosete, que Davi estava mostrando amor pactual. Tanto é que quando ele teve a oportunidade, ele agiu com esperteza e conquistou aqui. Altamente interesseiro, mesquinho, avarento, preocupado com o dinheiro dele, capaz de enganar e mentir para ter mais dinheiro. E desprezar o amor pactual. Ou nem apenas desejar aquele amor. Mas não apenas Ziba é demonstrado aí, porque Davi vence Salomão, retoma o seu reino, e aí quem que aparece quando ele volta para Jerusalém? Capítulo número 19, versículo 24. Rapidinho, que nós temos pouco tempo. Depois aplicar todas essas coisas. Veja, Mefibosete aparece para Davi. E é interessante demais aqui, é impressionante, mostra a grandeza de Mefibosete. Aqui com a falha de Davi. Porque veja, o narrador ele não tem a característica de mostrar muitos detalhes físicos de alguém, mas aqui de Mefibosete ele mostra. Porque esse período todo em que Davi estava em fuga, estava exilado, Mefibosete não estava contente. Ele não estava planejando para usurpar o rei, na verdade era o Absalão que queria. Sabe como é que ele estava? Olha o versículo 24. Ele estava acabado, não tinha os seus pés coxos tratados, sua barba não tinha sido feita, não tinha lavado suas vestes, desde o dia que o rei saiu de Jerusalém. O texto aqui é realmente para mostrar que ele estava triste, estava
acabado. Ele estava altamente deprimido porque o rei tinha ido embora. E aí Davi veio tratar ele bem, Mefibosete. O rei diz, por que você estava aí? Por que você não vê onde eu estava? Aí disse, rapaz, foi o meu servo que... Eu sou coxo, rei. Não dá para eu correr não atrás do senhor, não. Não tem como eu ir. E esse o meu servo é que pegou os jumentos. E aí versículo 27 diz que me acusou falsamente. Mas aí veja como é interessante demais a reação de Mefibosete com a reação depois de ter recebido o pacto, o amor pactual. O Senhor que é um anjo de Deus, faz o que é melhor para ti, rei. Ele, no versículo 28, ele repete até o que ele tinha dito no capítulo 9. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Eu não tenho merecimento nenhum. Eu não tenho nada em mim que faça com que você seja bondoso comigo, meu rei. Faça o que você quiser. Mas Davi, mesmo assim, é duro, versículo 29. Vamos parar com essa conversa aí dos teus negócios. E aí, em vez de devolver tudo para Mefibosete, fica com metade e outra metade é para Ziba. O que é mais lindo ainda é o versículo 30. Mefibosete diz, não, ele pode ficar com tudo. O que me importa é que o rei voltou em paz para casa. Aqui você vê uma característica clara, né? Não precisa nem falar, do servo sofredor, não é? É lindo demais, você vê aqui a verdade de quem é Jesus por vários ângulos. Você vê na pessoa de Davi, você vê na pessoa aqui de Mefibosete, após receber o amor pactual, como servo sofredor, sem querer nada, ao ponto de sofrer até o último momento, porque a sua alegria era ver o rei de volta em paz para casa. Mesmo quando era injusto, mesmo quando ele era mau, mesmo quando ele não fez o que deveria fazer com Mefibosete de forma correta. Então você percebe que a recepção do amor pactual foi de alguém que realmente se considerava imerecedora desse amor. E por último, veja a motivação desse amor pactual de Davi. Vai lá no capítulo 9, volte para lá. Qual era a motivação? O que motivou Davi a amar assim? Qual a razão? Sabe qual é a razão? Imitar a Deus. Davi estava com desejo de imitar a Deus. Versículo de número 3 diz isso com todas as letras. Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele. Era a bondade de Deus. Por que Davi está querendo mostrar a bondade ou o amor pactual de Deus aqui? Por quê? Porque lá no capítulo 7, ele recebeu esse amor pactual, onde Deus fez um pacto com ele e com a sua descendência. O amor do pactual na aliança davídica. E o que é interessante, eu fui atrás e estudei, viu a comparação. Existem vários paralelos do pacto de Deus com Davi em Samuel 7 e aqui com 2 Samuel 9. Vou dar algumas só para marcar isso. ênfase na palavra casa. Preste atenção, quantidade de vezes a palavra casa aparece aqui e a quantidade de vezes que aparece a palavra casa no capítulo 7. Casa não sei, questão de descendência, de filhos, é impressionante. Você também tem um paralelo em 2 Samuel 7, versículo 18 e 2 Samuel 9, 8. Quem sou eu? Diz Davi. E Mefibosete, quem é o teu servo? A mesma reação de Mefibosete é a mesma reação de Davi. Quem sou eu, Senhor Deus, para o Senhor fazer um pacto comigo desse jeito? Mefibosete reage da mesma maneira. Quem sou eu para receber isso do Senhor? Eu como um cachorro morto. E outro paralelo que Davi quer imitar é a palavra hesed, de novo no hebraico, que é o termo bondade que tem aí, que é o amor pactual. É tanto no pacto que tem lá, em 2 Samuel 7,15, como aqui nós vimos em 2 Samuel capítulo 9. Então a primeira motivação, o que levou Davi a fazer isso, imitar a Deus, porque ele recebeu esse mesmo amor. E eu quero fazer isso com outro. Tem alguém aqui da casa de Saul para fazer isso? Tem alguém aqui para demonstrar esse mesmo amor que eu recebi do meu próprio Deus? E segunda razão, uma das coisas mais lindas. Veja o versículo 1, é dito aí.
Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de amor pactual para com ele? Por amor de Jonatas. O versículo 7 é dito a mesma informação. Então ele disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas. Mefibosete é objeto do amor pactual de Davi, não por causa dele, mas por causa de outro. Não porque tinha algo nele inerente, pelo contrário, era inimigo. Mas foi por causa do amor e do pacto que Davi fez com outro. Por amor que ele tinha por outro, é que ele derramou esse amor sobre Mefibosete. E veja que amor foi esse de Jonatas. O que foi que Jonatas fez? O que Jonatas fez foi nada mais, nada menos, porque era um dos que poderia perseguir Davi como o pai perseguiu. Porque ele era que era o herdeiro do trono. Jonatas é que tinha o direito do trono. Mas vemos Jonatas deixando o seu direito do trono, dispensando o seu próprio trono, dando o seu próprio trono para o seu amigo de graça, sem merecimento nenhum. Justamente para obedecer o que Deus havia dito e prometido para Davi como ungido do Senhor. Mas ele foi capaz de se desfazer daquilo que era dele, em tese, para entregar para o seu amigo. E por esse amor e esse pacto impressionante, é que Davi agora ama Mefibosete, porque ele amava Jonatas. Mefibosete não fez nada para merecer, muito pelo contrário. Depois de você ver tudo isso, a natureza desse amor pactual, a recepção desse amor pactual e a motivação desse amor pactual, a gente nem precisa enfatizar, não é verdade? Essa história tem muito mais a ver conosco agora, com a nova aliança, do que com o que nós vimos aqui na antiga aliança. É lindo demais. É o Evangelho de Cristo Jesus, onde você vê o ápice desse amor pactual. É que você vê o clímax daqui que você vê nessa singela história. A revelação do amor pactual se resume-se a uma pessoa só: Jesus Cristo. Não é verdade? É pura verdade. Porque se você ver a revelação desse amor pactual, que atitude foi? Não fomos nós que tivemos atitudes para procurar Deus. Não fomos nós que queríamos Deus. Não fomos nós que desejamos Deus. Não fomos nós que criamos uma escada daqui da terra aos céus. Não, é somente no cristianismo. E unicamente no cristianismo que temos o amor pactual, que não somos nós que fazemos uma ponte da terra aos céus, mas Ele é que fez uma ponte do céu até a terra e veio com atitude para nos amar, de graça. Foi um amor de iniciativa. Ele é que veio, como nós aprendemos na palestra passada, que se encarnou e se tornou um de nós e veio atrás de nós. 1000 vezes maior do que qualquer outra coisa. Todas as outras religiões, todas as outras filosofias, a ideia é eu construir uma escada para chegar nos céus. É somente no cristianismo, no evangelho bendito do nosso Salvador, que é o oposto, é o céu descendo para a terra. Como nós vimos, é o céu beijando esse planeta na pessoa do nosso Salvador, mostrando seu amor pactual, com uma atitude impressionante por pecadores como nós. Se Davi amou Mefibosete sendo ele inimigo, Mefibosete literalmente não fez nada contra Davi, mas é considerado como inimigo. Mas eu e você, nós vemos em Cristo Jesus um amor infinitamente maior, porque nós éramos inimigos dele, literalmente. O nosso coração, nossas atitudes, nossa mente, você e eu éramos os grandes inimigos de Deus. Nós queríamos em Adão destronar a Deus, e foi isso que nós fizemos. E mesmo assim, ele demonstra amor inimigo, não porque é algo que ele encontrou em nós, mas apesar de nós. Ele não lhe ama do jeito que você é.
mas apesar de quem você é. Não apenas um amor de atitude, um amor ao inimigo, mas também um amor extravagante. Nós vimos a extravagância do amor, não foi? Ele deu paz para Mefibosete, ele deu riqueza, propriedades para Mefibosete, ele deu privilégios para Mefibosete. Mas em Cristo Jesus, eu e você estamos aqui para celebrar a grandeza desse amor pactual, porque ele nos deu paz, nos reconciliou. Em Cristo Jesus temos a maior paz desse mundo, que mais precisamos, que é com o nosso Deus. Ele nos deu uma propriedade, não apenas um terrenozinho, um terreno lá em Israel, não. Na verdade, a Bíblia vai dizer em Romanos que somos herdeiros do mundo. É o mundo todo agora nosso. E éramos inimigos. E se Mefibosete foi comer na mesa de Davi, nós éramos inimigos e agora fomos adotados como filhos dele, irmão de Cristo. Que extravagância! Ele não apenas mostra esse amor com atitude ao inimigo, extravagante, mas vulnerável. Qual é o ápice da vulnerabilidade do amor pactual em Cristo Jesus? Exatamente as mãos abertas numa cruz. Ele não apenas nos amou no risco de perder o trono, ele perdeu o trono para lhe amar. Ele desceu do trono dele para poder mostrar esse amor pactual, mostrando alta vulnerabilidade. E é um amor transformador. Em que aspecto? Não foi amor, demonstrar amor apesar da ira, ao invés da ira, como Davi demonstrou para Mefibosete. Não. Foi através da ira que ele demonstra amor. Ao satisfazer o nosso Deus e o Pai, ao satisfazer sua ira no próprio Filho, não poupou o próprio Filho para salvar você e demonstrar esse amor maravilhoso e transformador. E a recepção desse amor? Como é que você recebe isso? Hein? Como é que você considera você mesmo diante de Deus? Eu e você devemos considerar e agir da mesma maneira de Mefibosete. Na verdade, mais uma atitude mais drástica do que Mefibosete. Porque ele disse: eu sou como um cachorro morto. Sem esse amor, somos sim um cachorro morto. Na verdade, cachorro morto não, somos cachorro vivo. Um Rottweiler, um Pitbull doido para pegar e morder. Na verdade, avançar no Criador quando ele se tornou mortal. Muito pior do que um cachorro morto, inválido. É um cachorro raivoso, cheio de raiva. Você tem que ter essa característica, só vai entender, você só vai poder compreender o tamanho do amor de Deus, a infinitude do amor dele pactual, se você entender primeiro quem você é como um cachorro morto, ou pior do que isso. Se você hoje à noite não entender isso, não compreender, não descer no seu coração, não realmente ter a percepção de quem você é, jamais vai entender e vai receber o tamanho desse amor eterno em Cristo Jesus. Você é pior do que um cachorro morto. Éramos inimigos dele, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores e inimigos dele. Éramos inimigos, deficientes, e ele nos perdoou e nos fez comer pão na mesa dele, como nós comemos na ceia uma vez por mês, na maioria das igrejas. E qual foi a motivação dele fazer isso? Davi amou por causa de Jonatas. E o amor dele foi por causa de Cristo Jesus. Por você. Mas deixa eu me dizer uma coisa que é maior do que isso. Quando você vê o João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Pare para pensar agora. Deus não moldou Jesus para amar você. Não foi isso. Não teve uma condição. Eu vou mandar o meu filho para que possibilite que eu ame aquele inimigo, aquele cachorro morto.
Se eu mandar Jesus, aí eu vou amar. Não. Veja que o texto não diz isso. O texto é o oposto. Porque Deus amou antes. Ele amou de forma incondicional. Apesar do que somos, não tinha nada em nós. E não tinha nenhuma condição para nos amar. Porque Ele nos amou, por isso Ele mandou Jesus. Porque Ele nos amou primeiro, Ele mandou o seu Filho para demonstrar esse amor por nós. É muito amor. Ele mandou para satisfazer sua ira. E esse amor é infinito, não tem nada igual. Ele nos amou apesar de nós mesmos, não porque do jeito que somos. Ele não poupou o próprio Filho. E Ele nos amou de forma incondicional, motivado. Por que Ele não me ama? Porque Ele ama. É um argumento altamente circular. Tem alguma coisa em mim para isso? Não. Ele lhe ama porque simplesmente Ele quis demonstrar amor. Amor ao ponto de que tinha que satisfazer sua justiça, derramar o sangue do próprio Filho. E aí eu gostaria de você sair à noite perguntando: e aí, o que é que eu vou fazer com isso agora? Com toda essa informação até que eu até já sei e relembrei, o que é que eu vou fazer agora? Imite-o! Imite o seu Deus! Imite o seu Salvador! Faça como Davi! Será que tem alguém aqui que eu possa imitar esse amor pactual? Onde é que eu posso fazer isso? Deixa eu lhe sugerir uma coisa para você ir em casa, para ir embora para casa. Imite no seu casamento. Porque se tem uma das coisas piores, como pastor, pouco tempo de ministério, mas que eu tenho visto que tem destruído famílias e casamento, é exatamente por não descer essa verdade desse amor pactual, extravagante, incondicional, que ama o inimigo. E casamentos são desfeitos porque você quer algo em troca. Porque você quer algo que o seu cônjuge possa lhe dar em favor, senão você não faz mais. É um amor consumista. Não é um amor extravagante, não é um amor como você veio aqui. Não é um amor que você conheceu no Evangelho. Começa em casa. O seu cônjuge se tornou inimigo. Como tem o filme aí da Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo. Muitas vezes é assim, né? É. A ideia de hoje, eu vou beijar um sapo e vai se tornar um príncipe encantado quando eu casar. É exatamente o oposto, não é verdade? Você casa com o príncipe, quando beija ele vira um sapo. E aí fica nesse negócio de troca dentro do casamento e não é exercido esse amor pactual. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse amor que você experimentou em Cristo Jesus não é real. Não é extravagante. Não tem atitude. Ele não é vulnerável. Ele não ama o inimigo. Você provavelmente não experimentou o tamanho da graça de Cristo Jesus pelo amor dele. Onde é que eu percebo isso? Exatamente nas suas relações, e começa em casa, no seu casamento. Tá bom de acordar, imite o seu Deus. Seja mímico dele. Com seus filhos, com sua esposa. Isso começar no lar. Se Deus quiser, aconselhando também na igreja. Quanta confusão não tem na igreja. Exatamente por uma amnésia, um esquecimento deste amor pactual que você recebeu em Cristo Jesus. E hoje à noite o seu Salvador lhe alerta. Ele chama para experimentar essa verdade. Começar praticando na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos, na igreja, e se Deus permitir, na nossa cidade. Que Deus abençoe e nos guarde. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por tamanho amor. É um amor imenso. E que muitas vezes esse amor não parece real, Senhor Deus, não parece palpável, não parece concreto. Mas através dessa história do amor de Davi para com um aleijado, para um coxo, para um deficiente, que era para ser seu inimigo, ele amou
com amor divino. E quantas vezes isso nos falta, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Senhor Deus, na nossa casa. Quando realmente as coisas apertam, quando realmente há conflito entre dois pecadores no lar, nós não conseguimos demonstrar isso. Que o Senhor nos dê a capacidade de lembrar do que Cristo fez por nós. E nós, como homens aqui, possamos aí obedecer o que Paulo disse: amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Tem misericórdia, Senhor Deus. Eu te imploro. Ajuda-nos a ver a glória do Evangelho no amor pactual demonstrado por nós em Cristo Jesus. É no nome dele que assim oramos. Amém.